Então nós vamos entrar nas Escrituras, amém, amados? Em Êxodo capítulo 3, versículo 7. Graças a Deus. Disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Amém? Bondoso Deus, Pai Celestial, obrigado, Deus, pela palavra do Senhor. Pai Santo, peço que o Senhor continue, ó Pai, abençoando os seus filhos, dando livramento a cada um deles, aonde quer que estejam, ó Pai, se reunidos nesse momento. O Senhor sabe como a Tua palavra possa chegar a cada um deles, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia, te agradecemos por mais um livramento. Podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos abençoado, ó Pai. Obrigado por isso, Senhor. A maior bênção que um cristão pode ter, ó Pai, é achar a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor ser manifestada a ela, Pai. Pai Santo, o mundo jaz do maligno, mas o Senhor tem tirado os seus filhos das confusões, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Peço perdão de minhas fraquezas, minhas falhas. E que a palavra, ó Pai, possa chegar nos ouvidos de seus filhos nesse momento. Te agradecemos no precioso nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus. Sublime graças do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Então aqui em Êxodo, Deus está dizendo para Moisés, né? Ele disse: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, ou dos seus perseguidores, né? Porque conheci as suas dores. Então Deus está sempre atento naquilo que os filhos estão pedindo. Mas só que Deus tinha o momento certo para tirar as pessoas dali. Deus tinha que ter um profeta para tirar as pessoas dali. Deus só age através de profeta, né? E essa mesma passagem que nós lemos aqui em Êxodo 3, 7, ela também está em Atos 7, 34. É a mesma passagem. Porque é outro êxodo, é uma outra saída. É Deus se manifestando novamente. Porque Deus não muda. Da mesma forma que Ele se manifestou lá, Ele se manifesta de novo, né? Mas cabe aos filhos de Deus entender o chamado para sair da confusão religiosa. Então hoje, por não entender a palavra de Deus, as pessoas aceitam coisas sem saber o que está aceitando. Então os filhos de Deus, eles são isolados. Em Atos 7, 34, está escrito: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, os clamores, seus gemidos, e desci para livrá-los.
Olha o que Deus está dizendo: eu desci para livrar essas pessoas. Então quem livra as pessoas é Deus. O trabalho de um profeta é levar a palavra de Deus. Moisés não podia fazer outra coisa a não ser pregar a palavra de Deus para os irmãos lá no Egito, quando ele foi enviado no Egito. Moisés não chegou lá e já tirou as pessoas dali. Quando o profeta chegou no Egito, houve uma pregação lá. Houve pregação no Egito. E a mentalidade das pessoas é que quando Israel saiu do Egito, a população terminou. Era um país. Os egípcios, eles escravizaram os filhos de Deus, os filhos de Israel. Eles eram escravizados, mas era um país ali. Quando Moisés chegou a Gossém, Gossém é uma parte dentro do Egito, onde os israelitas se reuniram. Quando José do Egito levou seus irmãos para lá, aí eles ficaram em Gossém, reunidos ali. Então Deus tem um lugar certo para enviar o seu profeta. Deus enviou Moisés a Gossém. E chegando lá, houve a pregação da palavra. Houve milagres. Eles sabiam que Deus estava presente. E quando ele entrou no Egito, não era só aqueles irmãos que estavam ali. Você observa que aqui no Brasil existe família, existem pessoas que se dividiram aqui. Tem pessoas que estão na Bahia, tem pessoas que estão em Minas, esses cantos aí, no sul. Então, quando a palavra se manifestou ali em Gossém, no Egito, viam irmãos, israelitas de vários cantos do Egito para ouvir a mensagem. Para que o povo pudesse sair dali sob o cuidado de um profeta. Então a palavra tem que ser pregada primeiro. A igreja precisa sair primeiro. Amém? Graças a Deus. Então em Atos estava falando a mesma coisa, né? Por isso desci para livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Deus falando para Moisés. Então Deus já tinha um povo lá dentro. Deus já tinha um povo separado dentro do Egito para que pudesse sair dali. E é um tipo de hoje. É um tipo de hoje. O irmão Branco diz que Israel saindo do Egito é um tipo da noiva saindo da igreja. E existem 3 estágios. O irmão Branco diz que tem 3 estágios. Olha o que ele diz aqui na mensagem Adoção, confronto de Efésios com Josué. O irmão Branco disse: agora, tenho tipificado isso com Josué. Se você observou, Israel foi trazido para fora do Egito. E há 3 estágios de sua viagem. Um estágio, o primeiro estágio, foi a saída do Egito. Então não é simplesmente Moisés ter chegado no Egito e falar assim: ó, me acompanha que eu sou o prometido. Me acompanha que eu sou o profeta enviado de Deus. Deus transformou aquele homem lá fora. Então toda transformação que Deus tem para você tem que ser fora do Egito. Aquele povo precisava sair do Egito para ter uma transformação. Você observa que quando Moisés saiu do Egito e foi para o deserto, foi ali que ele conheceu a esposa dele. Já fora do sistema. Abraão estava fora de Sodoma. Você observa que os filhos de Deus estão sempre fora. Deus precisa tirar você.
do Egito. Israel precisava sair do Egito. Então o primeiro estágio de Israel foi o Egito. A mensagem foi pregada lá dentro. Depois que a mensagem foi pregada lá dentro, eles saíram. O segundo estágio, o estágio seguinte foi o deserto. E o outro estágio foi Canaã. Então o trabalho que Deus tinha para Moisés, Canaã estava além disso, do trabalho de Moisés. Então o profeta, ele tira o povo do Egito. Ele tira o povo do Egito e leva até a fronteira, leva até a entrada de Canaã. O profeta leva até ali. Dali para frente já é um outro ministério. Dali para frente é o próprio Deus levando. Você observa os 3 estágios de Israel. Quando eles saíram do Egito, ali foi a justificação. No deserto, o sofrimento no deserto estava gerando neles a santificação. Agora eles precisavam do terceiro estágio. E o terceiro estágio é somente Deus. É Deus batizando você, é Deus te levando mais além. Então a igreja está nesse estágio e muitos não estão percebendo isso. Gente, esse mundo que você está vivendo é o Egito. Não deixe o Egito fazer parte da sua vida. Você observa que Abraão estava fora de Sodoma, um tipo do Egito daquele tempo. E nem todo mundo consegue sair do Egito. Observa a família de Ló. A mulher não conseguiu sair do Egito, para que pudesse ter uma vida transformada lá fora. Então estamos vivendo no momento da transformação. O profeta só pode tirar você. Observe, o William Branham não está mais presente, mas ele cumpriu o percurso que Deus determinou para ele. Agora o trabalho que está sendo feito agora é o trabalho do Espírito Santo. É por isso que nós lemos em Atos, né? Onde Deus está dizendo, por isso eu desci, para guiar o povo, é Deus que faz. Amém? Somente Deus. Então aqui em Êxodo, né? Você observa já no primeiro versículo, que Moisés ele estava apacentando as ovelhas do sogro dele, quando Deus apareceu para ele. Moisés tinha uma sabedoria fora do comum. Ele sabia, ele nasceu para ser um líder dos egípcios. Ele podia ensinar sabedoria, o irmão Branco disse que ele podia ensinar sabedoria aos egípcios. Mas aquilo não serviu, Deus precisou tirar ele de lá. Aí ele se tornou um pastor de ovelha lá fora, apacentando as ovelhas do sogro dele, de Jetro. Ele estava fora do sistema. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Vocês já viram a sarça já? Já viu, Zé Márcio? A sarça, se você tocar nela, ela quebra. Se você empurrar um pouquinho, ela quebra. E o fogo, ali a sarça não era consumida. Então, pela sabedoria que Moisés tinha, ele ficou abismado com aquilo. Ele já sabia que não era normal. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se consumia. E vendo o Senhor, Deus vendo e observando Deus, que se virava para ver, que Moisés se virava para ver, bradou Deus, ou falou Deus, e falou Deus a ele
do meio da sarça e disse: Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Ele entendeu quem estava falando com ele. Agora você observa aqui que quem falou com ele do meio do fogo? Deus. Agora, que manifestação era essa que estava ali? Você sabe que Deus só pode falar através de Cristo. Deus só podia dizer haja luz através do Filho. Deus só podia criar todas as coisas através de Cristo. Até aí vocês já sabem disso. Mas o que estava acontecendo aqui é que não era somente Deus que estava ali. Estava Deus habitando em seu Filho. Porque Deus só pode falar através do Filho. E bradou Deus no meio da sarça. Aquela voz que saiu era a voz de Jesus, falando com Moisés. E ele entendeu, ele disse: eis-me aqui, Senhor, estou à sua disposição. Então Deus tinha um homem treinado para tirar o povo do Egito. Então todo o treinamento que a igreja precisava, isso veio através de um profeta. Isso veio através de um profeta. Esse treinamento não parou. Quando o profeta saiu de cena, o próprio Deus veio naquele ensinamento que ele colocou no profeta, a mesma mensagem que ele colocou no profeta, para levar o povo mais além. Agora você sabe quem é que está te levando. Agora você já sabe que 2 mais 2 é 4. Você agora tem a definição do que é a palavra. É que nem a numerologia, né? É de 0 a 9. De 0 a 9, você faz qualquer tipo de multiplicação. Está entendendo isso, gente? Agora você já sabe como funciona. Você já tem a definição. Então, quando a igreja teve a definição do que era Deus, Deus podia descer e guiar a igreja. O profeta já não estava mais em cena. Então, vocês estão caminhando hoje para a definição do que é Deus. E teve que acontecer de novo isso, quando nós falamos de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que está falando que o mesmo Senhor desceu do céu com alarido, com a mensagem, voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Isso foi antes de William Branham, né? Foi antes de algumas escrituras que nós já temos mencionado, para poder levar essa palavra, para que o povo pudesse entender. Deus desceu com essa mensagem de 1 Tessalonicenses, entregou isso ao profeta desses últimos dias. Para que ele entregou essa mensagem? Para o profeta chegar nesse Egito hoje e trazer a mensagem para vocês, os filhos de Deus aqui na terra, para que vocês pudessem ter a definição do que era Deus e saber agora quanto que é 2 mais 2, 1 mais 1, 3 mais 3. Vocês agora estão tendo a definição do que é Deus. Agora Deus está conduzindo vocês mais além. Amém? Mas para isso o povo estava tão enrolado naquele tempo que eles não entendiam o que era Deus. Mensagem, uma igreja enganada pelo mundo. Irmão Branham disse: mas como Israel estava amarrado por seus reis, tinha um monte de ídolos, reis, que não puderam seguir ao real rei, que é Deus mesmo. E quando o real rei veio, eles não o reconheceram. As pessoas não reconhecem a verdadeira palavra de Deus. Eu, pessoalmente dizendo, eu não creio que o último eleito está no mundo. Na minha opinião, essa é a minha opinião. Para mim, o último eleito não está na Assembleia, não está na Batista, não está na Adventista. Ele já está na mensagem. Amém. Hoje você vai levar a mensagem até alguma pessoa aí, ela entra no seu aplicativo, no Google,
E ali eles têm tudo sobre o William Branham, e nem todo mundo entende o que era o William Branham, e lá cada um coloca a versão que eles pensam. E vão falar para você, ele é falso aqui, ó. Aqui está dizendo que não se cumpriu isso, não se cumpriu aquilo. Isso não é para eles mais. Isso é para quem já está fora. Isso é para aqueles que já estão na mensagem. Esses que precisam entender o momento que estão vivendo e ouvir a voz de Deus. Então Israel não podia ver isso. Eles não reconheceram. O irmão Branham disse, e assim é hoje. O tempo dele. Ele disse, e assim é hoje. O Senhor, o Rei da Glória, tem aparecido na forma do Espírito Santo. O Senhor. Eles não sabem disso. O mundo aí fora não sabe disso. Muitos da mensagem, eles não sabem disso. Gente, igrejas grandes da mensagem, vocês têm uma noção disso. Eles estão pregando que quando Deus desceu para tratar do profeta, eles estão dizendo que ali foi a segunda vinda. A segunda vinda não aconteceu ainda. Porque foi dito, assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tua mensagem, a mensagem tem que precursar primeiro. Tua mensagem, olha como está claro isso para você, ó. Como João Batista foi o precursor da primeira vinda. Correto? Ó, tua mensagem precursará a segunda vinda. Gente, precursará a segunda vinda. Por quê? Porque a mensagem tem que ser pregada primeiro. E quem foi o pregador que estava em Moisés? Era Deus para tirar o povo do Egito. E a mensagem que precursaria a segunda vinda era Deus aqui na terra, trazendo a mensagem através do profeta. A segunda vinda ainda não se deu. O que acontece agora é a presença de Deus aqui na terra, limpando o povo dele, para poder sair da bagunça que está aqui. Eles não perceberam, o profeta disse. Então muitos hoje não percebem isso, porque está se repetindo a coisa. Então a igreja precisa sair do Egito. Mensagem testemunho. O irmão Branham disse, Israel saindo do Egito. Como eu disse alguns minutos atrás, é um tipo da noiva saindo da igreja. Você vê que a noiva está na caminhada, a igreja está junto. A pessoa pensa que o Egito ficou lá atrás, mas a pessoa ela vem com aquelas coisas do Egito dentro dela. Então a igreja e a noiva estão caminhando junto no deserto. E a igreja ela sente falta ainda das coisas do Egito. Eu não acho, coisa minha também, que foi todos os israelitas, todo Israel que saiu ainda com Moisés. Uma coisa minha, viu, gente? Porque quando a mensagem é pregada, não é todo mundo que sai, não. Mas a Bíblia diz que todo Israel saiu. Eu acho que era todos aqueles que ouviram a palavra saíram. Ah, está muito bom aqui. A coisa aqui está muito boa. Será que ele é um profeta mesmo? Então essas coisas aconteceram lá atrás. Mas a palavra diz que todo Israel saiu. Então Israel saindo do Egito, como alguns minutos atrás eu disse, é um tipo da noiva saindo da igreja. Quando Moisés iniciou seu ministério, se ajuntou em um lugar em Gossém, onde a gente tinha falado aqui. Começaram a orar porque sabiam que a hora estava à mão, porque sabiam que algo estava lá. Eles entenderam. Seu libertador já estava chegando. Deus estava trabalhando, fazendo as coisas
mostrando o que iria fazer, mostrando o que faria. Eles vieram de todas as partes do Egito, da mesma maneira que irão no dia de sua vinda. Vão tirar pessoas da metodista, da batista, da luterana, todos aqueles que são identificados com Cristo pelo testemunho. Deus os levará consigo quando vier. Deus vai levar essas pessoas com ele quando vier. Você observa que teve tantas coisas aqui para Israel. Mambrano está dizendo que houve milagre, houve trabalho feito através de Moisés, para que o povo pudesse entender que era o momento da saída. Então, amados, o que a gente procura estar trazendo para os irmãos é quanto tempo que vocês estão sem profeta aqui na terra. Aí a pessoa, em vez dela continuar com a palavra, ela volta lá atrás de novo. Ah, porque o William Branham disse isso. Gente, você tem que continuar com a mensagem. Você tem que saber quem é que está te guiando agora. A mensagem tem que estar dentro de você, porque Deus desceu para te guiar. Agora você já tem a definição de quem está aqui. Deus está aqui. Perguntas e respostas. Mambrana disse: agora toda a igreja hoje é um antitipo do tipo. Sabemos disso. Há um tipo e um antitipo. Agora, quando Israel estava em sua jornada do Egito indo para a Palestina, era um tipo da noiva no hoje. Hoje, está no hoje, mas é hoje no original, ou no espiritual. Ela está no espiritual em sua jornada para a terra prometida. Todos concordam com isso, não é? Todos os teólogos concordam que era um tipo do que está acontecendo hoje. Então, o irmão Branco está dizendo que você pode perguntar para qualquer teólogo, você pode perguntar para qualquer estudioso da mensagem, eles vão ver que é o mesmo tipo do que aconteceu lá. Quando você fala da era de Laodiceia, que estamos na era de Laodiceia hoje, eles falam, não, sobre a era de Laodiceia é só sobre um livro lá atrás, falando antigamente como era. Eles sempre têm uma válvula de escape para sair da palavra de Deus, para não aceitar aquilo que é falado. Então, graças a Deus, estamos sendo guiados pela palavra de Deus. Ainda na mensagem o sinal, deixa eu ver quantos minutos tem aqui. Ainda na mensagem o sinal, Mambrana reforça isso. Ele diz: Israel saindo do Egito. Gente, você precisa sair do Egito. As pessoas, elas não perceberam o que é o Egito. Egito é um espírito de inveja. Você não pode ver um irmão bem. Você não pode dar atenção para um irmão, aí o espírito de inveja ele pode te pegar e falar assim: olha, é só para tirar a pessoa da igreja. Às vezes a pessoa sai da igreja porque esse espírito pega a pessoa e a pessoa não sabe. E você tem que entender que você está saindo do Egito e o espírito do Egito precisa te deixar. Então esse espírito ele vai mostrar para você, assim: o irmão fulano é mais importante do que eu. A irmã fulana, ela é mais importante do que eu. Pastor gosta mais de irmão do que de mim, gosta mais da irmã do que de mim. Então esse espírito ele começa em volta da igreja, porque foi isso que aconteceu. Você observa que Satanás, quando ele chegou a Eva, ele foi direto na mente dela, começou a trabalhar na mente dela. E quando aquilo desceu para o corpo, aí houve o adultério. Então, muitos homens aí fora, primeiro ele começa a desejar a mulher em seu pensamento.
Está entendendo? E quando aquilo desce para o físico, comete ato. E na igreja é a mesma coisa. Então o arrazoamento às vezes começa na cabeça da pessoa. Mas isso daí não é você que está pensando. É o mesmo pensamento que veio em Eva, que era Satanás. Aí você pensa que é você pensando, mas não é você pensando. É essa coisa fazendo com aquilo que está na sua mente, desce para o físico. E quando aquilo desce para o físico, aquilo controla seu físico, você fala assim, eu não vou congregar mais. Eu tenho percebido que tem uma divisão aqui, mas não tem. Olha, aqui eu procuro tratar todas as pessoas iguais. Que nem, eu chamo a Dorva de irmã Dorva. A Dorva não é batizada. Mas cada literatura que eu dou para um irmão batizado, a Dorva leva dela para casa. Porque aqui a gente não faz acepção de pessoa. Nós não podemos fazer isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu estava de manhã fazendo café para vocês, porque eu não consigo saber que vocês estão vindo, primeiro não tomar um cafezinho comigo aqui. Aí veio um pensamento em mim, algo chegou em mim e falou assim, olha, cuidado com o espírito de inveja. Você não sabe aonde está isso. Às vezes a pessoa nem sabe que está com isso. Às vezes o alerta chega antes de acontecer. E aquilo começa na mente. Começa na mente, depois que descer no corpo, a boca pronuncia aquilo que estava na mente. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então você perdeu a batalha. Agora o espírito já não tem controle só na sua mente, ele tem no seu corpo. Aí ele vai te guiar para um outro lugar. E você acha que você tomou a decisão correta, mas você não tomou. Foi ele que tomou por você. Então Israel está saindo do Egito. Esse pensamento tem que sair. É um tipo hoje. Esse pensamento tem que sair. Irmão Branco diz, foi um tipo do original que vemos hoje. Egito representa a igreja. Israel representa a noiva. A igreja ainda está no Egito. Você observa que eles sentiram saudade, mesmo longe. O Egito não é algo que fica lá do outro lado. Ou a cidade que você está. Imagina Itatiba. Você está aqui em Jundiaí hoje. Você saiu de lá. Você não sabe o que está acontecendo lá. Mas quando esses irmãos saíram do Egito, aquela unção saiu com eles. Muitos foram no impulso. Então o deserto era para matar aquele espírito que estava neles. Então muitas vezes a pessoa ela não chega, não atinge a terra prometida ainda, porque ela ainda não passou pelo deserto, porque o Egito não deixa ela atravessar. Irmão Brandes, vê você, porque tem que haver algo aí de onde ela possa sair. A noiva tem que sair. Ela tem que sair de algo. Então, se isso foi um tipo, a igreja está lá no Egito, no mundo e no pecado. E não se importa nem um pouquinho quanto ao seu sinal. Eles nem sequer creem nisso. Porém, Israel amava o sinal. Porque para eles o sinal era salvação. Então quando Moisés chegou lá e começou a fazer os sinais, ele já sabia que era sinal de Deus para eles. Porque eles sempre foram ensinados que Deus só trabalha através de profeta. José, quando levou Israel, era tudo irmão de José que foi para o Egito, quando José estava lá. Porque houve um faraó que gostava de José, que respeitava José. Mas quando aquele faraó morreu, o irmão Brana disse, aí levantou um outro faraó que não conhecia José. Aí eles aprisionaram Israel. Então Deus está aqui hoje para tirar, já com a chave, para abrir a prisão de cada um. Se existe alguma coisa prendendo você, saiba que Deus está aqui para dar o livramento a cada um de nós.
Amém, amados? Eu ia prolongar, tinha outras coisas para estar lendo para os irmãos, mas falamos 40 minutos aqui. Eu acredito que é o suficiente para os irmãos, né? Começamos um pouquinho atrasado, mais tarde também hoje, né? Mas eu acredito que o que Deus precisava entregar para vocês, Ele entregou. Graças a Deus. Porque agora, nesse tempo que você está vivendo agora, que o Senhor tem descido com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus, você sabe que isso já aconteceu há muito tempo. Todos saíram de cena. Todo homem que Deus usou já saiu de cena. Deus não tem por que levantar um profeta agora, porque agora quem está conduzindo é Ele. Quem que está levando você para a terra, para ter essa herança, é Ele. É por isso que tem o Novo Testamento, o Antigo Testamento. No Testamento se tem nome de filhos. Olha, eu vou deixar algo para os meus filhos. Está onde? Vou fazer o testamento deles. Então vocês fazem parte do Novo Testamento. Porque o nome de vocês está no Testamento do Pai. Os irmãos do passado, no Antigo Testamento, os nomes ficaram. Tanto que quando Jesus veio, todos aqueles que morreram antes dele, houve um arrebatamento para ali, subiram com Jesus. Ali foi o primeiro testamento. Uma parte sua já subiu. Agora o segundo testamento, o Novo Testamento. E o seu nome está no testamento de Deus. No testamento só tem nome de filhos. Amém. Amém? Então por isso que Deus está aqui fazendo um trabalho, tirando todo o arrazoamento de nossa mente. Aquilo que a gente pensava. O irmão Brana disse, se você pensa uma coisa e fala outra, é melhor você mudar. Naquele dia, os nossos pensamentos falarão mais alto. O irmão Brana chega a falar do grande gravador de Deus. Vocês ouviram, né? Ele falando isso. Tudo que você fala fica armazenado no grande gravador de Deus. Observe no natural. Eu pego um aparelhinho desse aqui e mando um áudio para o irmão Maico. A voz fica gravada. Um simples aparelho, a voz fica gravada. Isso é um tipo. Deus tem um aparelho lá que está gravando tudo que você fala. E mais profundo ainda, nossos pensamentos falarão mais alto. O profeta ele nos advertiu, assim, se você pensa uma coisa e fala outra, cuidado. Muda seus pensamentos. Deixa Deus tirar o Egito do meio de vocês, do nosso meio. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês. Que Deus conceda um domingo abençoado a cada um. O irmão Mário vai vir encerrar para nós. Que Deus os guarde. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. 360. Amém? Amém. Um pobre cego à beira de uma estrada, envolto em trapos, trevas e desdéns, pedi esmola de alma angustiada. Veio Jesus e trouxe a luz e o bem. Ao vir Jesus, a tempestade cessa.
Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Hoje também o pecador depara em Cristo livramento de aflição. Em meio à tentação que o destroçara, veio Jesus e trouxe a salvação. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Meus irmãos, graças a Deus, convidar o irmão João fazer oração para encerrar o culto. Amém? Amém, irmãos? Amém. Senhor Deus e Pai Celestial, muito obrigado por mais um culto. Dê uma semana abençoada a cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. São João. Amém. Amém. Obrigado, quarentão. Quarentão, Mas tá bom. Nem parece pegar. dor no coração, 40 anos. Parece que tá com 20.